Fala galera, beleza? Vamos fazer aí o nosso bilhete de apostas dessa terça-feira, dia 12 de abril. Se você ainda não conhece a iFootBet, esse é o nosso Instagram, é o iFootBet, o link tá aqui na descrição. Tem também o nosso site oficial, onde nós temos plano de assinatura, em que enviamos dicas todos os dias para os nossos membros, dicas tanto pré-jogo quanto live durante os jogos. E no nosso Instagram nós postamos todo dia uma das dicas do nosso grupo VIP. Por exemplo, aqui o Coritiba vence, foi a nossa aposta para esse domingo. O Coritiba ganhou do Goiás por 3-0. Foi um green aí para os nossos membros VIP. E também para os nossos seguidores, claro, essa dica foi a dica grátis do domingo. Indo aos jogos de amanhã, começando pelo Campeonato Australiano, Sydney FC enfrentando o Adelaide United. Quarto colocado contra quinto colocado, as duas equipes têm 31 pontos somados no campeonato. O Sydney tem um jogo a mais que o Adelaide e eles jogam amanhã pela manhã, às 6h05 da manhã, na casa do Sydney. O Adelaide, jogando fora, vem de uma derrota por 3-0 e um empate por 0-0 contra o Western Sydney Wanderers e uma vitória sobre o Perth Glory, que é o lanterna do campeonato. Enquanto o Sydney FC, na última rodada, eles amassaram o Central Coast Mariners 5-0 jogando fora, e na rodada anterior tinham sido derrotados por 4-0, sofreram uma goleada para o líder do australiano, o Melbourne City. Jogando em casa aqui tem uma vitória e um empate, e fora uma derrota por 2-0 para o Newcastle Jets. Dá para ver aqui que os jogos do Sydney costumam sair muitos gols. O último jogo em que saiu menos de um gol e meio foi em fevereiro desse ano contra o Western United, perdeu por 1-0 o Sydney jogando fora. E em casa, o Sydney também costuma ter jogos aí com muitos gols, enquanto o Adelaide fora também tem saído muitos gols, com exceção desse jogo aqui contra o Western Sydney Wanderers. Muitos gols nos jogos do Adelaide. O campeonato australiano costuma ser um campeonato com muitos gols. Vamos de mais de um gol e meio para essa partida entre Sydney e Adelaide para o nosso bilhete. Nosso segundo jogo de amanhã, Palmeiras e Independiente Petroleiro. Palmeiras estreou com uma goleada sobre o Deportivo Táchira na Libertadores, 4-0. No final de semana perdeu para o Ceará, 3-2 em casa pelo Campeonato Brasileiro na estreia, e amanhã às 9h30 enfrenta o Independiente. O Independiente vem de uma goleada para o Royal Paris na primeira divisão da Bolívia, e na Libertadores, jogando em casa na altitude de Sucre, 2.810 metros, o Independiente Petroleiro empatou com o Emelec 1-1. Jogar lá é difícil pela altitude, mas o Independiente Petroleiro tem um time muito inferior ao Palmeiras. Vai jogar em São Paulo, no Allianz Parque. A grama do Palmeiras já é diferente, né? Aquela grama sintética que costuma dar trabalho aos times brasileiros. Então o Palmeiras tem tudo para vencer esse jogo com facilidade. Vejo uma goleada para o Palmeiras. O Palmeiras tem um time muito superior ao Independiente e vai querer somar pontos para se classificar na Libertadores e fazer uma boa campanha para ter vantagem depois do mando de campo nos jogos do mata-mata. Para esse jogo, as odds estão bem baixas para a vitória do Palmeiras, está cerca ali de 1,10, as casas estão pagando para a vitória do Palmeiras. Então, nós vamos colocar aí para essa partida um Palmeiras vence e mais de 2,5 gols. O Palmeiras deve vencer a partida para ganhar essa aposta e devem ocorrer 3 ou mais gols no jogo. Então, se o Palmeiras, por exemplo, ganhar de 2-1, a aposta tá ganha. Se o Palmeiras ganhar por 3-1, 4-0, qualquer goleada aí que tenha 3 gols ou mais, a gente tá ganhando. Só perde se o Palmeiras, por exemplo, ganhar por 1-0 ou 2-0, resultados que eu acho pouco prováveis para essa partida entre Palmeiras e Independiente Petroleiro da Bolívia. E para fechar, Independiente da Argentina contra General Cabaleiro do Paraguai. Esse jogo pela Sul-Americana também às 9h30. O Independiente, com um jogador a menos, abriu 1-0 contra o Ceará na estreia da Sul-Americana e depois acabou levando a virada. O Ceará venceu o Palmeiras na estreia do Brasileirão no Allianz Parque, e no final de semana o Independiente empatou com o Tigre por 1-1 pela Superliga Argentina. O Independiente é o sexto colocado do grupo B do Campeonato Argentino. Já o General Cabaleiro estreou com um empate contra o líder do campeonato venezuelano, Deportivo Laguaira, jogando em casa, e no final de semana empatou pelo Campeonato Paraguaio com o Cerro Porteño por 0-0. O General Cabaleiro, em 9 jogos, é o 10º colocado no Campeonato Paraguaio com apenas 8 pontos, e o Independiente, como falamos, é o 6º colocado do grupo B do Argentino com 11 pontos em 9 jogos. O Independiente tem uma equipe mais forte do que o General Cabaleiro. Vendo aqui os jogos do Independiente em casa, ele vem de empates e uma derrota para o Racing, que é o líder do campeonato argentino, empate com o Boca Juniors, com o Central Córdoba, e na Copa da Argentina, um empate no tempo normal e vitória nos pênaltis sobre o Central Norte. O Independiente estava ganhando com um jogador a menos contra o Ceará na Sul-Americana e é o grande favorito para essa partida. Tem uma equipe muito mais forte que a do General Cabaleiro do Paraguai e deve carimbar o seu favoritismo
e vencer essa partida contra o General Cabaleiro. O General Cabaleiro, fora de casa, tem 2 vitórias sobre o Sol de América, uma pela primeira divisão do Paraguai e a outra pelas fases preliminares da Sul-Americana, mas vejo aqui o Independente muito mais forte. Apesar de não fazer uma campanha tão boa em casa, acredito numa vitória do Independente nessa partida contra o General Cabaleiro. O Independente deve vir com tudo para somar o maior número de pontos jogando em casa e deve vencer essa partida contra o General Cabaleiro, que tem uma equipe bem inferior ao Independente se colocarmos as 2 equipes no papel. Então, para fechar os nossos jogos de amanhã, na VBet, a nossa parceira oficial, mais de 1,5 gols no jogo entre Sydney e Adelaide United, que ocorre às 6h05 da manhã, 1,21, mais de 1,5 gols nessa partida. Palmeiras vence o Independente Petroleiro e mais de 2,5 gols, 1,42, e Independente da Argentina vence, vitória seca do Independente, 1,27, também às 9h30. A odd final fica em 2,18 para essas 3 partidas e amanhã voltamos com o nosso bilhete da quarta-feira. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo, deixe seu like e comente o que você achou desse bilhete para amanhã. Um grande abraço e até a próxima.